Portanto, primeiro que tudo, eu queria fazer uma pequena apresentação do Hélder e agradecer estar presente hoje aqui. Portanto, o Hélder Castro, nós temos trabalhado desde há alguns anos. O processo começou ainda antes da pandemia e foi muito prejudicado pela pandemia. Portanto, ele eh, tinha previsto passar algum tempo cá e acabou por não acontecer. Portanto, estivemos a trabalhar quase sempre online. Portanto, fizemos, enfim, o trabalho é sobretudo, o Helder, a formação de base é em economia. O conhecimento que teve do SIX Nova começou pelo facto de a esposa, na altura a esposa, portanto, ter estado entre nós também, mas na área da sociologia, foi, Helder? Comunicação. Na área de Comunicação. na área de Comunicação. comunicação, de ciências da comunicação, e, portanto, esteve aqui entre nós. O Helder andou por aqui, depois acabámos por contactar, vimos que tínhamos aqui alguns interesses comuns, portanto, ele trabalhava um bocado esta questão do compartilhamento de serviços, que tinha sido o tema do seu doutoramento, muito baseado na experiência da Petrobras. Ehm, eu dou há já alguns anos aqui a cadeira de Serviços e Território, portanto também vi que havia aqui alguma possibilidade de podermos trabalhar alguma coisa em conjunto e o Helder acabou por propor um projeto pós-doc, que, como disse, ficou bastante prejudicado pela questão da pandemia. De alguma forma até demos continuidade para além do tempo que era previsto para compensar um pouco essa situação e, enfim, o trabalho materializou-se sobretudo em algumas publicações, que o Helder depois falará a seguir, conjuntas, sobre o tema. Eu também tive a oportunidade de ir à, à Universidade de Salvador, portanto, e também fazer lá uma comunicação e participar nas provas de. Isso foi ainda antes, nas provas de doutoramento do Helder, e portanto tem sido bastante profícua esta nossa colaboração. O projeto está a fechar, o Helder tem um relatório completo, depois terei que ver na prática como é que isto se concretiza, a entrega e a análise desse relatório, mas também gostávamos de fechar isso enfim, com esta participação hoje aqui no seminário permanente. Portanto, agradeço a disponibilidade do Helder para esta conferência hoje, ao fim e ao cabo, esta conversa que temos aqui é mais uma conversa que propriamente uma conferência, e agradecer também, portanto, ao Six Nova, a Marina, a Teresa, como representante do grupo, a possibilidade de termos marcado esta sessão que já houve duas tentativas anteriores, uma ainda em julho, era para ter sido em julho, mas aí fui eu que me atrasei, deveria ter indicado antes, pois já estava tudo completo. Esteve marcado para a semana passada, mas depois verificámos que havia o, o feriado no dia 5 e ficava tudo mais complicado, e então resolvemos optar por esta data hoje, que é uma sexta-feira 13, que é um pronúncio de que as coisas não correm bem para quem é supersticioso, mas esperemos que não seja assim. Hélder, passava-lhe então a palavra para falarmos um bocadinho deste tema que tem sido do nosso interesse e partilhar um pouco com os nossos colegas. Perfeito. Todos me escutam? Sim, Professor, primeiro agradecer a receptividade sua, do SIX, esse breve histórico do nosso contato, que começou exatamente na metade do meu doutoramento, e eu fui agraciado com a sua vinda ao Brasil para compor a minha banca. Depois o aceite, não somente seu, mas também do comitê do SIX pela pesquisa de pós-doc, que será apresentado aqui, discutido aqui. E, sim, as questões da pandemia atrapalharam nossos planos. Complementando minha formação de base, tecnologia, administração e economia, por último. Tá? E aí, avançando para mestrado e doutorado. Eu vou rodar aqui a apresentação.
para que a gente possa discutir um pouquinho o que foi pesquisado e investigado nesse período. Compartilhar aqui a tela com os senhores. Vocês conseguem enxergar? Está sim, está visível. Pronto. Bom, então agradeço mais uma vez a participação no Seminário Permanente de Investigação do CITES Nova. Esse é uma breve apresentação para a discussão da conclusão do pós-doc, que foi acolhido pelo CITES, na Universidade Nova de Lisboa. E realmente, 13 de outubro, professor, sexta-feira 13, e aqui para a gente é um feriado enforcado, porque ontem é um dia santo chamado Dia das Crianças. Então, a cidade está praticamente deserta. Vou avançar. O nome do trabalho, o título do projeto, Análise Comparativa dos Fatores do Desenvolvimento Territorial, promovidos pela Aglomeração de Centros de Serviços Compartilhados, um estudo de casos no Brasil e em Portugal. Durante o estágio, eu terminei participando da seleção na universidade que eu obtive o doutorado e me tornei professor titular nos programas hoje de administração e também de direito, governança e políticas públicas. É um programa profissional multidisciplinar e, enfim, estamos com algumas pesquisas interessantes em andamento. Bom, o pós-doutorado em Geografia e Planeamento Regional, além de pesquisa atendendo aos requisitos dos sistemas de modelação e planeamento, ordenamento do território. E o trabalho, ele centrou-se no âmbito da economia e do desenvolvimento regional, a partir de aspectos do desenvolvimento territorial, observando desde a decisão estratégica dos modelos e geográfica das organizações, modelos de organização, até os abatimentos econômicos das regiões em que se situam, que atuam, analisando o fenômeno do compartilhamento de serviços nos dois países. E surge uma pergunta de partida, como a concentração dos centros de serviços compartilhados promove o desenvolvimento territorial, nós buscamos responder a partir de hipóteses e objetivos. As hipóteses ilustradas, a governança corporativa e as políticas públicas, a participação do Estado meio que fundamental para a materialização do centro, a implantação. O incentivo contribui para a decisão do modelo da localização do CS6. As práticas de governança corporativa, elas orientam investimentos e esforços organizacionais que promovem mudanças na dinâmica social da economia do desenvolvimento regional, entendendo que existe uma hierarquia entre modelo de negócio, modelo de governança e modelo de gestão. Esse modelo de gestão que materializa a estrutura do compartilhamento de serviços. Os centros de serviços aglomerados atraem um volume de negócios, tecnologias, pessoas e, por consequência, a renda capaz de impulsionar o desenvolvimento territorial. Tem um estudo a partir de uma vertical de economia regional. E nas capitais, em lugares mais afastados dos centros, a implantação de um primeiro centro de serviços, de um grande agente econômico, no caso do doutoramento na Petrobras, possibilita a atração de operações de empresas de menor porte, formando aglomeração e impulsionando o funcionamento do território em rede, não somente aglomerando centros, mas das empresas que compõem uma cadeia de serviços e atendem à operação do centro. Com essas foram as hipóteses. Os objetivos do projeto: entender a decisão quanto aos modelos e a escolha da localização e aglomeração do CSC. Essa entrou na agenda da alta administração, inclusive me deparei com relatórios de configurações territoriais sobre o mapeamento das opções para a decisão de tal investimento. Levantar a movimentação para recebimento dos equipamentos, né, dos centros e possíveis aspectos de funcionamento do território em rede. Detalhar as questões de gestão e execução da implantação e analisar o impacto no desenvolvimento regional,
considerando os fatores territoriais endógenos, bem como os abatimentos econômicos. É o que nós tentamos alcançar. E aqui eu terminei invertendo, eu iria fazer a apresentação de entregas, mas deixei por último, para discutirmos um pouco da pesquisa. Primeiro, a vantagem do modelo compartilhado para empresas e regiões. Observamos uma tendência, não somente de grandes agentes econômicos, mas também hoje, de médias, pequenas empresas, dentro de uma mesma cadeia de negócios ou serviço, ou até mesmo de cadeias complementares, essa movimentação de compartilhamento de serviços esses transacionais, são serviços que pouco se repetem, normalmente de natureza financeira, contábil, fiscal, tributária, alguns serviços de pessoas, de recursos humanos, como contratação e desligamento, e também de tecnologia, que dão conta para o funcionamento dos anteriores, e enxergando esse modelo de compartilhamento de serviços, basicamente a literatura, ela nos traz, e na prática foi comprovado, uma concentração de pessoas, processos e tecnologias, visando a otimização de custos, padronização de processos, alinhamento de estratégia, como toda uma vantagem para a empresa em operar dentro desse modelo, que também termina rebatendo na região que recebe esses equipamentos e por conta que envolve justamente essa concentração de pessoas, essa mobilização de pessoas com boa formação, com melhor formação, que funcionam a questão da formação de outras pessoas, do capital humano, base para os estudos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional. Nos deparamos também com estudos de origem e destino, porque quando você tem uma concentração de uma movimentação de serviços compartilhados, como observamos no doutorado e também no estágio de pós-doc, muitas empresas elas desmobilizam as operações de ponta e esse capital humano, esses processos, tecnologias, investimentos, no geral, eles ficam concentrados numa região escolhida, e em detrimento das que perderam, perderam essas estruturas. Então, existem estudos que mostram que as organizações, as regiões, elas perdem essa mobilização, enquanto que uma termina sendo beneficiada e usa esse equipamento como componente de start de desenvolvimento, mesmo que temporário. Entendemos que a base não é processo de tecnologia, sim as pessoas, como já foi dito, capital humano a partir facilitando o desenvolvimento, promovendo o desenvolvimento econômico regional. E neste estudo, nos concentramos na questão de formação e renda e consumo, por conta dos abatimentos econômicos. Depois, uma vertical de decisão da localização do centro. Como é que essa decisão ela se dá, e não só pela influência da empresa, uma decisão estratégica, a partir do modelo de negócio, mas também do que o Estado oferece. No caso do Brasil, muito grande, então as disputas elas são mais acirradas em termos de incentivos, e aí as configurações territoriais elas são bem observadas, são analisadas, assim como também vimos em Portugal, e demais componentes estratégicos da decisão envolve justamente a cadeia de suprimentos, a cadeia de valor da empresa. E aí, uma das pesquisas mostrou que muitas empresas terminam escolhendo, inclusive, Portugal, por questões diversas, de fuso horário, de localização, de divisão de bloco, da América, a entrada na Europa, enfim, tem várias percepções de vantagens que ultrapassam as vantagens comparativas, as vantagens competitivas para
fazendo sentido as estratégias adotadas. Depois a decisão de mudança. A decisão de mudança não só física, porque como aconteceu aqui no Brasil, no caso na época do doutoramento, a Petrobras ela saiu de Salvador e retornou para a sede da empresa no Rio de Janeiro, e agora retornou para Salvador de novo. Já estava, no ano passado já houve uma movimentação e agora eles estão retornando para Salvador, ou seja, uma ida e vinda, e de estrutura, e agora uma estrutura que se apresenta mais robusta. Antes tinham 600 funcionários, colaboradores, agora previsão de 5.000, e num prédio que foi construído aqui, objeto inclusive de exposição de corrupção do governo na época, mas ele está sendo utilizado para esse fim. E também a decisão para o sítio digital, de plataformas de tecnologia, das TICs, que dão conta de absorver esses processos transacionais a partir de sistemas de informação, e que as pessoas conseguem necessariamente operar numa mesma plataforma sem precisar se deslocar, mudar, o que de certa forma compromete um pouco esse viés de concentração de pessoas e dos impactos para determinada região, pelo menos os impactos econômicos. No entanto, a instalação física do centro, quando a região, a cidade, se prepara para recebê-lo, nós enxergamos grande movimentação de investimento, não só da empresa, mas também do Estado, e, o Estado mais local, mais reduzido, uma movimentação, inclusive, de comércio no entorno do centro, em questões de bairro, se preparando para o atendimento, para a oferta de serviços, entendendo que capital humano, as pessoas, elas consumirão, elas se reunirão ali um público mais exigente, com melhor formação, com mais poder também de consumo. Então, e também, quando eles saem e deixam a cidade, esse legado ele termina ficando, porque muitos investimentos que foram feitos também das empresas de suporte, elas, por estratégia de modelo de negócio, elas não ficam concentradas apenas no cliente, centro de serviços compartilhados daquela empresa. Elas terminam mobilizando suas estruturas para atender a outros negócios locais e regionais. Então, mesmo que o negócio que de motivo da vinda ele se desloque, percebemos também que as empresas que elas permanecem, elas mantêm um ritmo de desenvolvimento interessante, tanto para nível de cidade quanto para regiões. Estudamos os impactos no desenvolvimento dessas cidades e regiões, dos centros, e claro que todo esse percurso eu me lembro que eu falei com o professor José Afonso para expandir, para alargar o conhecimento acerca das questões regionais, das questões territoriais. E a pesquisa essa convivência, ela terminou alargando hoje uma discussão não só teórico-prática, foi muito além do esperado, e contribuiu muito para não somente as empresas aqui do Polidoc, mas outras pesquisas e empreendimento de linhas de pesquisa, onde hoje eu atuo como professor e pesquisador titular. Inclusive, mais recentemente, no desenvolvimento de cidades inteligentes, que precisam de estruturas compartilhadas e plataformas de tecnologia para fazer funcionar, pelo menos em termos conceituais ainda, muita discussão iniciada, esses modelos sustentáveis, digitais, enfim. Bom, a partir daí, nós tivemos um primeiro trabalho, foi publicado logo no início do projeto,
e um artigo, sempre em parceria com o professor José Afonso, intitulado Modelos e Tendências do Compartilhamento de Serviços, uma discussão sobre governança estratégica de territórios. Nós abordamos aspectos estratégicos estabelecendo conexão entre demandas regulatórias, corporativas e mercadológicas na implantação dos serviços. E aí nós trouxemos, recuperamos os componentes das configurações dos territórios. Em 2002, nós também pesquisamos, publicamos um trabalho sobre localização e uma reflexão sobre o papel do território na estratégia corporativa, alargando a compreensão da importância daqueles na estratégia, uma perspectiva multiscalar, com destaque para a qualidade de infraestruturas. Impressionante quando o anúncio do centro ele acontece, normalmente pela imprensa, pela mídia especializada, e depois, claro, oficialmente pela empresa, a partir dos seus planos diretivos. A infraestrutura, né, o Estado ele começa a se movimentar para prover essa infraestrutura que termina beneficiando toda a cidade, toda a região. Depois, pesquisamos sobre os centros de serviços e territórios, uma perspectiva de diferentes setores do Brasil e Portugal, e ampliamos ainda a compreensão e estudo comparativo, a mesma coisa, só que agora com ênfase no fatores de desenvolvimento. E por último agora, o artigo mais recente, não só com o professor José Afonso, mas também trouxemos o professor Manuel Joaquim, colega da Universidade de Salvador, onde buscamos fazer uma reflexão teórica, justamente alargando as contribuições do desenvolvimento e discutindo o compartilhamento de serviços na economia regional e revisitando as teorias, algumas teorias mais utilizadas a partir de uma revisão bibliométrica. Então, foram apresentadas novas acepções teóricas, otimizando novamente a compreensão da relação dos SC6, desenvolvimento econômico regional, e também as novas aplicações para o referido estudo. Então, está sinalizando possíveis verticais para estudos futuros. Tivemos também a participação em 2 eventos, da PBR, em 2021 e 2022, apresentando os trabalhos. Outros trabalhos foram publicados, eu não os coloquei aqui, por conta do tempo, mas cerca de 10 outros trabalhos relacionados foram devidamente apresentados e publicados. E muito obrigado. Fico à disposição para discutirmos, para dúvidas. Vou interromper aqui Obrigado, Helder. Não sei, eu depois gostaria de falar um bocadinho, vou pôr mesmo, enfim, uma outra questão ao Helder, mas abria, não queria monopolizar e abria um pouco a discussão, se quiserem colocar. Enfim, eu percebo que o tema é capaz de ser um bocadinho fechado, tendendo algumas pessoas não conheço, mas para as pessoas que conheço é um bocadinho. É um bocadinho fechado o tema, não é? Portanto, se calhar eu faço umas pequenas questões, exatamente como o problema começou por ser o que é que são os serviços compartilhados? São os nossos centros de empresas? Eu fiquei aqui um bocado baralhada. é o inglês shared services, ou é o compartilhamento de serviços, é muito a concentração de serviços na empresa, quem que estava Dentro da disperso mesma empresa, dentro da mesma empresa. dentro do mesmo, neste caso, dentro Ok. do mesmo grupo. É uma outra estratégia. O Helder depois me falará melhor disto, porque ele Uhum. trabalhou mais, sobretudo no doutoramento ainda, né? Do ponto de vista teórico, mas isto muitas vezes é uma alternativa também ao outsourcing. Sim, Portanto, sim, ou sim. faz outsourcing ou concentra os serviços da Ok. empresa e pode ter algumas semelhanças, porque concentra, mas pode concentrar e ir para uma outra cidade. Foi o que aconteceu com a Petrobras, né? Concentrou, saiu de São Paulo e foi para Salvador. E depois, na altura em que lá estive, estava fechado em Salvador já, não era? Agora diz o Helder que já reabriu de novo, não é? não sei se Portanto, o senhor lembra, o senhor, quando esteve aqui, tirou 2 en- fotografias. Um prédio que eu
que eu sinalizei, que tinha sido destruído um casarão antigo para construção na orla. E tinha outro prédio, que disse, esse prédio aqui está sendo hoje notícia no mundo inteiro, o metro quadrado mais caro do mundo por conta dos escândalos de corrupção, um prédio grande da Petrobras. Esse prédio hoje está abrigando o novo centro que está retornando a Salvador. É que isto tem uma dimensão. Já agora, desculpem lá, disse que não monopolizava, já estou aqui a. É que nós aqui que somos de geografia, preocupa-nos muito estas questões espaciais. Quando nós estamos a falar do edifício da Petrobras, que está, ou dos edifícios da Petrobras que estavam fechados e que tinham acolhido o centro de serviços, isto tem uma dimensão urbana enorme, porque eles ocupam uma área muito grande na cidade. Portanto, quando aquilo estava, aqueles edifícios todos fechados, aquilo tem consequências, não é? Mas e isso foi uma das coisas que eu aprendi com este projeto e com este compartilhamento aqui de investigação com o Hélder, é de facto a diferença de escala. A diferença de escala, não é? Portanto, é que apesar de aquilo funcionar ali na altura como um buraco dentro da cidade, ao fim e ao cabo, que do ponto de vista funcional aquilo teve implicações enormes. Apesar disso, apesar de terem saído e de não terem estado lá muitos anos, portanto eles estiveram lá, já não me recordo dos anos, mas foi à volta 5 dos anos. 10 anos. Quantos? 5 anos. 5 5 anos. anos. Estiveram lá 5 anos. Apesar de tudo, aquilo foi suficiente porque desencadeou outros processos semelhantes, embora de menor dimensão, e que depois se mantiveram. Portanto, eles saíram, mas outros ficaram. Portanto, apesar de tudo, criou alguma dinâmica do ponto de vista económico e do ponto de vista dos serviços. Porque a cidade tem escala. Se a cidade não tivesse escala, e aqui à nossa dimensão, isto é diferente. Provavelmente o efeito era muito mais negativo do que foi lá. Já agora, só do ponto de vista conceitual, no Brasil diz-se serviços compartilhados. O termo em inglês é shared services. E em português de Portugal nós dizemos serviços partilhados. Não compartilhados, mas partilhados. Mas a ideia é a mesma. Portanto, é só na literatura. Quando são artigos em português de Portugal, é serviços partilhados e não compartilhados. No Brasil é que é compartilhados, mas estamos a falar basicamente do mesmo. E já agora, e quais é que foram os serviços que foram vistos cá em Portugal? Uma vez que o Hélder fez a comparação, portanto, a Petrobras no Brasil e cá, qual é que foram as empresas que foram analisadas? Nós conseguimos pegar de Lisboa e Porto algumas operações da Nokia, da IBM, É que houve-se mal. Nokia, IBM. Sim, tivemos também da Nokia, IBM, sim, da Jerônimo Martins, também foi observado. O Jerônimo Martins é objeto de estudo desde a época da visita do doutorado. Nós observamos o movimento. E empresas de capital também que possuem escritórios aí, né, como o próprio BTG. Inclusive, escritórios em Salvador e Portugal, nós conseguimos fazer uma comparação, inclusive, das duas operações distintas. De qualquer forma, o trabalho aqui acabou por ficar ser difícil levar à prática na fase da pandemia. Portanto, isto foi muito mais feito um pouco à distância também, com contacto com as empresas, e houve um contacto, uma entrevista também, que foi muito importante no início do processo, com, como é que se chama, Hélder, lembra-me lá, o contacto que fizemos na Avenida da Liberdade com, como é que se chama a instituição? Que congrega a Corporate Governance, portanto, que é uma organização, como existe, lá tu é puxar para os centros comerciais, que é aqui que eu estudo, nós temos a Associação Portuguesa de Centros Comerciais. Aqui temos um organismo que representa estas empresas da Corporate Governance, portanto, das empresas que têm este tipo funcionam desta forma, que fazem este compartilhamento de serviços. E essa entrevista foi também muito importante e que, enfim, também lá estive com o Hélder, não é? Numa fase inicial. Agora que me fala disso, então, quer dizer, o tipo de negócio
Portanto, vocês estudaram o retalho, estudaram os Isso serviços acontece em várias áreas já agora, em várias Teresa. áreas? Sim, porque, por exemplo, nós temos Hum, até no setor público há o compartilhamento de serviços. Nós temos Sim, sim. os serviços partilhados do Ministério da Saúde, por exemplo, não é? Uhum, uhum, O Ministério da Educação. Portanto, também, embora isto esteja mais estudado e aqui todo o trabalho que o Helder fez e uhum, esta aproximação também que, com a ajuda dele, eu fiz a este tema, mostra-me que isto é sobretudo relevante no setor privado, nas grandes empresas do setor privado. Mas os organismos públicos uhum, funcionam de uma forma semelhante quando concentram serviços, os vários serviços de determinado tipo de ministérios, como é o caso da saúde, uhum. provavelmente da educação também, mas na saúde não tenho a mínima dúvida que funciona assim. Então, e quando falamos em aglomeração, estamos a falar não só de aglomeração geográfica, mas também pode ser virtual, certo? Ou seja, pode estar tudo concentrado geograficamente no mesmo local, mas também pode estar disperso É, é, virtualmente em vários sítios. o Helder dirá, mas eu acho que até houve É, uma. Acho que quando nós começámos a. Quando o Helder começou a trabalhar isto, era muito mais físico. Mas depois a evolução das Claro, tecnologias e até a condição toda do claro, período de pandemia sim, provavelmente diminuiu a importância destes processos de um ponto de uhum, vista físico e acentuou uhum, a importância deles de um ponto de vista uhum, uhum, de funcionamento à distância virtual, sim. uhum. Não sei, Helder, diga lá. o que nós, professora Tereza, professor João Afonso, o que a gente observou é que a tendência para os grandes agentes econômicos e também agentes públicos aqui no Brasil existe essa movimentação ainda presencial para setores como educação, saúde, educação e segurança. Segurança usa muitos serviços compartilhados para questões de monitoramento, de reunião de tecnologias, as diversas esferas de polícia. Então, e as empresas, as grandes empresas, que reuniam muitas vezes 100, 200 pessoas num único andar de um, de um piso de edifício empresarial, a pandemia, eles começaram a trabalhar de forma alternada, e aí eles perceberam uma economia também de alocação de espaços, as grandes empresas, e aí criaram hoje os sítios digitais, de compartilhamento digital, então, que suportam e aí o setor público também começa a sinalizar investimento nessa questão de plataformas digitais, de compartilhamento de serviços. E, no entanto, esse modelo começou a ser adotado ainda muito forte no físico por médias e pequenas empresas, nas regiões. Então, eles começaram, para otimizar serviços, reduzir custos, vamos reunir aqui, às vezes abrindo uma terceira empresa, num contrato de serviços, você presta serviço contábil, serviço tributário, serviço de tecnologia para Sim. outras empresas, não somente para a gente, para a nossa empresa. Então, isso foi muito incentivado. Uhum. Então, é um modelo que ele saiu, partiu dos grandes agentes e começou a descer para médias e pequenas empresas. O modelo hoje está bastante difundido. E aí, cabendo estudos agora, como é que essa movimentação para agentes menores, como é que contribui, quais são os impactos disso para o desenvolvimento. Os menores eles não utilizam as plataformas digitais ainda. Não sei se alguém quer falar um bocadinho mais sobre isto. Acho que seria interessante era se calhar dar mesmo exemplos dos casos estudados cá em Portugal e das conclusões a que chegaram, porque de facto é um tema que eu confesso que nunca tinha pensado muito nele, desta aglomeração, mas que de facto do ponto de vista geográfico é muito interessante. E temos muitas questões, nomeadamente como estavam a falar da mobilidade, que hoje em dia tem um grande papel nas cidades. Portanto, isto é bom, isto é mau, pode melhorar, pode piorar. Qual é que é o futuro destas concentrações, de facto? Bom, Helder, Bom, diga, mas depois posso. Sim. Hum. sim, o que nós parte do levantamento, nós observamos primeiro que Portugal é extremamente atrativo para o compartilhamento de serviços. É uma estratégia adotada por muitas empresas, inclusive que se deslocam para Portugal por questões de configuração, a mão de obra, domínio de duas ou três línguas, a infraestrutura de comunicação, termina sendo melhor do que no caso Brasil.
Aqui no Brasil, apesar de termos fronteiras com 12 países, com outros países, nós não temos os esforços eles terminam sendo isolados, né, e a dimensão geográfica é muito maior, e estamos também no cone sul, então em vários aspectos que as empresas terminam optando, inclusive vimos uma empresa no Brasil para colocar um centro de serviços em Portugal para atender a Europa, o continente, uma empresa de capital. Assim como essa empresa, com a concorrência dela no Brasil, pensou-se em 2022, 2021, 2022 montar uma cidade chamada Vila XP, né, e da XP Investimentos, no interior de São Paulo, lá na região do Sudeste. E ela foi desencorajada por conta da pandemia e hoje ela funciona de forma espalhada, com escritórios compartilhados menores, mas satélites em todo o mundo, inclusive em Portugal também, dando conta para operações na Europa. Sim. No caso de Portugal, dos exemplos que vimos, pronto, nós, como já disse, não se aprofundou depois muito, até porque um dos que nos interessava mais era o caso da Nokia. Mas o caso da Nokia, eles estavam a começar a desenvolver o projeto, portanto ainda não tinham, era muito o que eles iam pensar, era na Amadora, se não me engano. E eu tenho mesmo sérias dúvidas se eles avançaram com o projeto, portanto, porque isto depois foi, este primeiro contacto ainda foi durante a pandemia, e depois não sei se eles concluíram a criação do próprio centro de serviços compartilhados que eles queriam. Já tinham as instalações na Amadora, não é? Mas era no fundo reorganizar o tipo de serviços e criar ali o centro de serviços compartilhados da Nokia. Na prática, não sei se eles depois concretizaram efetivamente isso ou não, mas era essa a ideia. E havia um outro caso, já não me recordo qual era a empresa, que era Encarnascida, se não me engano. A Nokia, professor, em 2021 foi assinado um acordo com o governo e a promessa, a ideia era ampliar a operação justamente para a criação de 300 novos empregos iniciais, podendo alcançar 1.000 justamente na região metropolitana de Lisboa. Isto depois é um bocadinho difícil perceber, perceber mesmo o tipo de investimento que está a ser feito. Se aquilo é mesmo um centro de serviços compartilhados ou se tem outras características. Há pelo menos aqui uma diferença que é importante destacar. Há investimentos que são feitos que é tipo call center. E isso não é um centro de serviços compartilhados. Verdadeiramente, porque a ideia do centro de serviços compartilhados não é a prestação de um serviço de baixo valor, rotineiro, não. Pelo contrário, são serviços qualificados. Serviços altamente qualificados, inclusive. E, portanto, este projeto da Nokia tinha essas características, portanto, aproximavam mais da criação de um centro de partilha de serviços qualificados. Que seria diferente do que outras fizeram, sei lá, até mais para o interior, sei lá, foi na altura já não, era a Telecom, depois passou para a Altice na beira interior, não é? Portanto, aí tinha características diferentes. Curiosamente, creio que depois foi evoluindo no sentido também de uma maior qualificação. Embora não esteja seguro disto, mas creio que uma aproximação maior às universidades da Universidade da Beira Interior e houve uma evolução nesse sentido. Isto é uma dúvida que eu ainda tenho, porque também não aprofundei suficientemente estas questões, é que eu acho que estes modelos podem evoluir no sentido de convergir. Os mais qualificados também podem evoluir no sentido de alguma desqualificação ou de integrar outro tipo de serviços menos qualificados, e os menos qualificados tipo call center evoluírem também no sentido oposto. Mas isso é uma dúvida que eu tenho, é uma discussão que eu gostaria de afundar mais tarde, não é
E este caso da Nokia está aqui para ver, de facto, porque não concluímos nem pouco mais ou menos. Portanto, isto teve para, pelo menos para mim, para o Helder é um pouco diferente, porque aprofundou bastante esta questão com o caso da Petrobras e que é espetacular. Acho que vale mesmo. E a evolução que teve agora deixou-me aqui um bocadinho desperto, eh, porque é que eles, tendo voltado a São Paulo, voltaram de novo para Salvador. Não é? Portanto, isso Sim. não sei se me pode adiantar já alguma coisa em relação a isso ou não, eh, mas aqui Eles eu acho agora que voltaram 10 vezes maior em Salvador. Né, que, eles vão, a contratação agora é de 5 mil pessoas. uhum. Pronto, é uma dimensão completamente diferente. E também aqui em Portugal, embora nos artigos, isso, os artigos que escreveram, isso esteja, já não me recordo em qual, mas isso é referido. Aqui, enquanto no Brasil isto é feito a pensar, ou é resultado da própria dimensão do mercado e da própria dimensão geográfica do país, e isto é pensado numa lógica muito mais interna, aqui, como o Helder já disse há pouco, muitas vezes em Portugal isto é pensado, mas numa escala diferente. Porque a escala do mercado português não justificaria, provavelmente. Isto é pensado para colocar aqui um serviço de uma determinada empresa, mas que não responde apenas ao mercado português. Responde numa lógica ibérica ou inclusive numa lógica europeia. Ou quiçá até mais ampla, né? Portanto, porque depois também tem outras vantagens que nós conhecemos. Nós temos aqui mão de obra qualificada, e temos infraestruturas de qualificação e formação universitária e formação na área de investigação importante, mas a custos mais baixos do que noutros países. E, portanto, quando estas empresas vêm criar estes centros em Portugal, sei lá, temos outras coisas do mesmo tipo. Da Siemens, por exemplo, no norte do país. Eles criam aqui os centros de investigação avançada. Estes centros de investigação avançada têm muitos pontos em comum com estes centros de serviços compartilhados. Pelo menos este. Quer dizer, eles, quando se deslocam para aqui, é evidente que eles parte da mão de obra mais qualificada também a deslocam para cá, e isso pode ser importante do ponto de vista da qualificação depois dos nossos recursos e ter spin-offs para outras empresas e na região, isso pode ser muito importante, como aconteceu em Salvador também, com o exemplo da Petrobras, apesar de ter sido o tempo ter sido muito limitado, terem sido apenas 5 anos, não é? Isto aqui em Portugal também acontece com esse tipo de investimentos, não é? Agora, é óbvio que se eles movimentam algum desses recursos humanos muito qualificados, mas também vêm aproveitar recursos humanos qualificados que nós temos nessas áreas e que são a custos muito mais baixos em Portugal do que seriam na Alemanha, pegando no exemplo da Siemens, né? Obviamente eles recrutam aqui por valores mais baixos. Ainda que eu acho que este tipo de investimento é muito importante e deve ser muito bem acolhido no país, porque não é aquele investimento apenas para aproveitar a mão de obra barata ou um outro qualquer tipo de recurso local ou condições locais, sei lá, menores, aproveitar incentivos financeiros, incentivos fiscais, uma maior lacidão no cumprimento da legislação ambiental, etc. Portanto, muitas vezes sabemos que é isso, mas este tipo de investimento alemão muitas vezes não é isso. E acho que é muito vantajoso para Portugal, mas esse é o meu ponto de vista, né? Já me estou a desviar um bocadinho do tema, mas eu acho que há aqui pontos de convergência importantes. Exato, já que fala disso, tem noção qual é que é a zona de contágio dessas empresas? No nosso caso, é muito local, é mais Eh, regional ou pode não, ser nacional? Cá em Portugal, por exemplo, eu acho que é mais local. é mais Eu acho local, não é? Sim. local regional, quer dizer, eu acho que é sempre muito mais. Uhum. Tirando casos muito específicos que procuraram o interior, né, Sim. mas que não são.
Eu acho que a maior parte de todos eles estão na faixa litoral. E mesmo quando estão na faixa litoral, quando estão no norte, é mais no norte o impacto. E quando estão em Lisboa, é mais Lisboa, claramente. Não é. Professor, Fica circunscrita às áreas já mais dinâmicas. Pois, Porque são serviços qualificados, portanto, tem esse claro, claro, claro. inconveniente, né? professores, é importante que essa questão de mão de obra, que não é só a locação, tem a questão da retenção. Se a cidade não tiver uma estrutura para segurar, né, as pessoas, elas qualificadas, com melhor formação, renda, elas terminam por não ficarem na própria instituição. A gente viu casos de mudança de trabalho. Então, a cidade ela precisa realmente, a estrutura precisa ser atrativa para, para reter esse capital humano, essas pessoas. É importante, como o professor José Mas, Afonso explicou, que quando nós fizemos um levantamento das empresas, nos deparamos com muitas empresas de call center, de atendimento telefônico. E aquilo ali era um processo transacional, hoje com muito esforço de teleperformance, mas que não faziam, não se caracterizavam como centros de serviços compartilhados para os serviços especializados. Já encontramos também, no caso aqui do Brasil, centros de serviços acoplados com produção, com unidade produtiva, como bebidas, né, no caso da Ambev, da cervejaria. E aí ela entra mais um componente do serviço que não é transacional, mas de inovação, de pesquisa, de desenvolvimento e inovação dentro do compartilhamento de serviços, utilizando toda a estrutura para a disseminação da informação para unidades remotas. Então, os modelos são diversos, mas é interessante que nesse caso aqui da Ambev, era a maior empresa da região e 80% da cidade empregada na empresa, né, funcionários, né, funcionavam em prol. Eu tentei tomar um café, consegui visitá-los pessoalmente e a cafeteria estava fechada porque a empresa estava funcionando. Até uma café local funciona a partir do horário da empresa, dos intervalos da empresa. Então, experiência interessante visitar. Mas realmente temos que separar o que é o call center de outras estruturas, porque basicamente o que nós vimos, e a pesquisa apontou, é que o serviço compartilhado ele é motivado pela concentração de serviços de alinhamento de serviços estratégicos, normalmente de natureza financeira, tributária, muito forte, questão do alinhamento tributário, e quando você tem empresas muito grandes, é uma decisão em uma ponta, você gera, nós chamamos no Brasil de jurisprudência contra a própria empresa em outra esfera, em outra dimensão. Então, isso é importante. E aí tem os aspectos contábeis, fiscais, de recursos humanos. E no teleatendimento, ele já tem a desmobilização, porque hoje o teleatendimento está sendo praticamente todo digital. Hoje as empresas não estão mais juntando serviços compartilhados de estruturas físicas para teleatendimento. As pessoas são contratadas pelo LinkedIn, plataformas como o LinkedIn, e recebem em casa um kit de computador e tal, e começam a trabalhar estando ou no grande centro urbano ou no interior. Ou que possuam uma boa conexão de internet e eles começam a trabalhar e começam a fazer parte do sistema da empresa. Mais ou menos assim. Muito interessante. isso pronto, isto tem um bocadinho a ver com uma pergunta que a Teresa tinha feito logo mais no princípio, e que é hoje também, e que eu disse que este modelo começou muito fisicamente, com deslocações físicas, mas cada vez mais está a ser contaminado pelo funcionamento digital. E estes centros hoje, como acontece na maior parte das empresas, começam a ter também a possibilidade de os trabalhadores estarem lá ou poderem estar num regime misto. Cada vez mais num regime misto. Ora, isto num país com a dimensão como Portugal e com este tipo de recursos humanos, considerando um país como Portugal, em termos de escala geográfica, pode fazer com que alguns destes colaboradores até estejam a residir no interior, possam estar a residir mais no interior. Não é? É Nós muito temos interessante. aquele exemplo de que
não estou a ligar isto com nenhum centro de serviços compartilhados, mas aquele exemplo do fundão, que até foi estudado aqui numa tese de mestrado, em que nós temos lá, não é os nómadas digitais, que o Presidente da Câmara nem sequer está muito interessado no nómada digital, porque esse é nómada por natureza, não é? É pessoas qualificadas que se fixem lá. Sim. Ora, este tipo de centros, se estiver aqui em Lisboa, com a facilidade de ligação que o Fundão tem hoje a Lisboa, eles podem estar a trabalhar aqui 2 dias e podem estar a trabalhar 3 dias lá e, no entanto, estão ligados a um centro de serviços compartilhados aqui. Portanto, o digital também facilita isto. À nossa escala, isto pode ser interessante, Uhum. porque acho que a evolução do digital está a fazer ou pode contribuir para que nós tenhamos que esta divisão litoral-interior faça cada vez menos sentido. No fundo, nós somos todos litoral. Não somos todos interior, Nós vamos fazer três. mas somos todos litoral, não é? Só que uns estão num litoral com determinadas características e outros num litoral com outras, não é? Isto para Madrid é tudo litoral. Uhum. Sim, Claramente. Agentes económicos que estejam em Madrid veem tudo isto como litoral. claro. Eh, Eles vêm ao fim de semana passar o fim de semana na casa que têm na Comporta, né? Os madrilenhos. Portanto, enfim, endinheirados, né? Senão não podiam fazer. Enfim, não sei se alguém tinha pedido. Uhum. A Isabel pareceu-me levantar a mão, não, não? Não, a Isabel Lousada, não. Não, não, obrigada. Ok. Estive só a acompanhar com atenção, neste momento não sei se estou. Está a câmara vigilante. Está. Estava a responder a uma outra mensagem, mas agradeço. Foi um debate Ok. bastante enriquecedor e de Pronto, aprendizagem. eu, Obrigada. enfim, não sei o que é que o Helder pensa, mas eu neste momento tenho mais dúvidas do que resultados e certezas. Portanto, acho que Isso é bom, não é? acho que isso foi evidente na minha. Até porque, como disse, os casos portugueses não foram muito estudados. Isto foi tudo muito ancorado no exemplo da Petrobras, de facto, e noutros casos do Brasil. O trabalho foi muito mais do Helder, claro. Mas para mim foi muito enriquecedor esta experiência e, sobretudo, para a cadeira, enfim, para a cadeira de serviço e território, trouxe-me dimensões novas que eu não tinha. E acho que desse ponto de vista também do ponto de vista aqui mais académico, foi também muito importante. Então, se calhar, E que hoje sabe só que para rematar, existe o fenômeno e é muito dinâmico, né? E acho que precisamos acompanhar isso, é, com certeza. Léo, só para rematar, gostava então de ouvir quais é que foram as maiores diferenças que encontrou entre o Brasil e Portugal nestes serviços A diferença, partilhados? professor, basicamente uma diferença. Primeiro, me surpreendeu. Eu estudei configurações territoriais e tive acesso a esses aspectos com o professor José Afonso, um dos motivos de contato. Me surpreendi quando grandes empresas estavam com esse tema nos seus planos estratégicos. Então, mapeando justamente a geografia das localidades e em reuniões para decidir aonde implantar o centro. E, basicamente, uma decisão, 50% da decisão, posso falar com certa segurança, tomada a partir de pessoas, do capital humano, porque é muito mais barato para a empresa, muito menor custo, contratar uma mão de obra local especializada, que esteja mais ou menos pronta, e apenas aculturá-la, né, nos processos e no modelo de negócio da empresa, do que deslocar um funcionário, um colaborador com família, muitas vezes, para uma mudança de cidade, de estado e até mesmo de país. Então, isso chamou bastante atenção. Não era simplesmente uma... A gente não estava falando de um ponto de venda que você vai estudar o mercado que vai consumir determinado produto, seja ele um bem ou um serviço, não. A gente está falando da concentração das estruturas que vão dar conta de aspectos e decisões estratégicas, notadamente aos sistemas de governança. Por isso o professor citou aí o Instituto Português de Corporate Governance. Aqui no Brasil também temos o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, porque essas estruturas elas são montadas também para um alinhamento
das práticas e dando conta aos modelos de governança e prestação de conta para acionistas e demais partes interessadas, os stakeholders. Então, são estruturas extremamente estratégicas dentro de grandes negócios. A provocação maior agora que fica é como é que essas estruturas elas vão se comportar em casos de empresas de escala menor, de menores empresas, médias e pequenas empresas. Como é que, porque o modelo desceu, vamos dizer assim, mas ele também, agora nós temos muito mais operações compartilhadas que até 20 anos atrás elas não existiam. Elas eram unicamente estruturas caras, com tecnologia, mas tecnologia também cara, exclusivamente de grandes empresas. E hoje as pequenas empresas estão se organizando para, visando redução de custos e também o alinhamento estratégico e de pessoas. Então, essa questão de configurações em Portugal, ela venceu muito o Brasil aqui. A gente, empresas como Google, Uber, Microsoft, todas elas possuem, de alguma forma, em uma determinada altura, serviços compartilhados em Portugal, serviços partilhados, que não possuem no Brasil. No Brasil, muitas vezes, é o teleatendimento. Então, nós temos que separar isso. Interessante. A Europa tem muito mais centros do que a América do Sul. Isso é discutível. E a base é justamente a configuração territorial, que as pessoas estão ali também, de certa forma, embutidas. Obrigada. Nada. Bom, não sei, não havendo mais questões, é que estou um bocadinho pressionado com o tempo, de facto. Também já está a chegar a nossa hora, professor, portanto. Ah, não havendo mais nenhuma questão, agradecer ao Hélder, agradecer à Teresa, agradecer à Marina, terem proporcionado esta conversa, que foi, mas eu sempre disse ao Hélder que isto era mais informal para falarmos um bocadinho sobre o trabalho que tinha sido feito, não era nada muito formal, partilhar no fundo esta experiência, enfim. Nós tivemos relativamente poucos, não é? e alguns, pelo que conheço do seu perfil, as suas preocupações científicas não estão de facto neste registro, mas às vezes também é bom ouvirmos coisas de outras áreas para fazer as nossas ligações. Agradecer a todos, ao Hélder em particular, pela disponibilidade. Depois falarei consigo, talvez na segunda-feira. Antes é capaz de ser difícil. Nós estamos aqui com uma entrega de uma proposta que já está com os prazos queimados e, portanto, não está a ser nada fácil. Esta tarde vou ter que estar na reitoria a tarde quase toda. Portanto, vai ser difícil. Está bem? Mas só queria perguntar uma Perfeito, coisa. professor. Sim. Sim. Então, eu também gostaria de agradecer. Eu adoro essas conversas, mesmo que informais, para discutirmos muitos insights de futuras pesquisas surgem aqui. Eu anotei algumas indagações da professora Tereza. Eu acho que é importante a gente comunicar, né, as pesquisas, os andamentos, as dificuldades, as nossas percepções. Eu agradeço a oportunidade. E, acima de tudo, o acolhimento do professor José Afonso, do SIX. Eu visito aqui algumas instituições e eu sempre trago vocês como exemplo, porque eu não vivi experiência similar em lugar algum, em termos de acolhimento, de proposta de pesquisa, de estrutura, de interesse em debatermos, discutirmos e avançarmos. Então, eu sinto muito orgulho de ter estado com vocês em contato. Gostaria muito que esse orgulho, essa experiência fosse estendida de alguma forma, de grupo de pesquisa, enfim, já manifestou esse interesse de avançar pesquisas independentes de vinculação, de modelos, enfim, fico à disposição. Tá bom? Obrigado. Obrigada, então.
Não sei se. Sendo assim, encerramos esta sessão e daqui a um mês teremos uma outra sessão que ainda estamos a agendar, mas que já está tudo preparado e, portanto, mais brevemente daremos notícias de quais é que vão ser essas novas comunicações. Obrigado, Teresa. Obrigada, João, também.